O Pará tem o maior índice de insegurança alimentar do país. O tema será uma das prioridades da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro em Belém. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além da margem equatorial, Pedral do Lourenço, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade de voltar aqui para a gente conversar com todo mundo, mas especialmente com a população da Amazônia e o estado do Pará. O Pará é justamente o estado com a maior proporção de domicílios em situação de insegurança alimentar grave. Como eu mencionei, esse tema será uma das prioridades da COP30. Como que o senhor avalia essa situação e como mudar a realidade dessa parcela da população? Primeiro é com muita tristeza, né, que a gente tem nas mãos informações, principalmente do IBGE, Banco Mundial e outras instituições que pesquisam esse tema. Morar no Pará e ter problema com segurança alimentar é uma contradição tremenda. Chuva no tempo certo, na quantidade certa, terra boa e fértil, está faltando alguma coisa, né, para poder se engrenar uma vida com mais qualidade, uma vida com mais fartura, né? E eu estive andando, eu sou do interior do Pará e rodo o interior todo, e eu prestei atenção numa coisa: quem mora na zona rural, que conseguiu se enganjar na zona rural, não tem problema de fome, não tem problema de insegurança alimentar, né? Pode ser que, de alguma forma, a questão da insegurança alimentar está dividida em dois blocos, que é a primeira, a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar grave, quer dizer, a fome mesmo, que não tem, né, não tem como sair dela, né, crônica. Mas ela tem causas, né? Nós não podemos ficar lembrando que é só uma questão, não, uma questão isolada. Não, é uma causa. Ela existe. Por quê? Número 1. Nós temos a maior bagunça fundiária do planeta. Na Amazônia e no Pará, né, não é diferente, porque o Pará é um dos maiores estados, né, em termos de habitação. O Amazonas é muito grande, mas tem a metade da habitação de habitantes do Pará, né? Então, nós temos ali uma concentração de problemas muito grandes. Então, nós temos problema de regularização fundiária. Essa questão de terra é séria, precisamos resolver isso. A gente não conta com isso com o governo do estado nem com o governo federal. Então, a perspectiva de continuar nessa situação de dificuldade passa exatamente por regularização fundiária, arrumar o documento da terrinha, porque esse documento também vai te levar a ter possibilidade e acesso à licença ambiental. Nesse momento, nós estamos vivendo lá uma situação, né, ligada à questão ambiental muito grave. E aí, se perguntam, mas por que o Pará tem 562 mil domicílios, residências, lares, né, passando necessidade de alimento? Isso significa mais de 20% das habitações do Pará, dos domicílios do Pará. 20,3% é exatamente o que o IBGE diz. Complicada essa situação. Por quê? O porquê está aí, né? O problema ambiental cresce no interior do estado. Vou te dar um dado recente. O IBAMA, uma operação só, ele embargou 245 propriedades. E embarga e diz, olha, você tem 30 dias para ir embora. É horrível, sua vida está ali. Muita gente nasceu naquela propriedade. Como é que eu vou sair e deixar minha propriedade porque foi desmatado ali 3 hectares, 2 hectares, 8, 10, né? O IBAMA não deveria fazer isso. Isso não é coisa baseada em lei, isso é coisa baseada em decretos. Decretos que eles escrevem, a presidência da República assina, publica e aquilo vira lei. Quer dizer, o problema da responsabilidade social é zero. Não é? Quando você manda 245 famílias caírem fora das suas propriedades, porque a terra precisa fazer a autorregeneração, né? A brotação tem que voltar. Onde que eu vou colocar 245 famílias? Número 2, agora dia 2 de junho, começo de junho, o IBAMA fez mais uma operação, né? Via satélite, você embarga a propriedade e diz o que tem que ser feito. 890
propriedades, correto? Pequenininha, mais ou menos, médio, não tem nenhuma grande, mas é quase tudo de gente pequena, que depende daquilo para comer. 890 com 245 dá 1.135 famílias, 1.135 propriedades. Isso é literalmente um absurdo, é como se alguém fizesse alguma coisa sem ter noção do que está acontecendo, das consequências. Né? Você é obrigado em 30 dias tirar todas as suas criações, gado, porco, sei lá o que for. Se quiser ficar na terra, mas não pode fazer nada, é o que diz lá. Né? Então, é essa a dificuldade número 1, né, das questões da fome no estado do Pará. Muita gente tocada, afetada ou impactada por isso, vem para as periferias, morar nas periferias. Por exemplo, reserva indígena Apitereua, expansão, não é a original, mas a expansão. São 2.500 famílias que saíram de lá sem levar nada, suas casas foram queimadas, o cacau, que ele planta cacau, né, como sobrevivência, e produção de alimentos aqui do outro lado. Ficou tudo para trás. As pessoas vão para as periferias das cidades, passar fome, necessidade, problema social. Quer dizer, não há responsabilidade social. Eu quero sustentabilidade, mas o termo sustentabilidade, para se manter, para se colocar de pé, ele precisa do lado ambiental, do lado social e do lado econômico. Não se faz nada com sustentabilidade se não tiver esses três tentáculos aqui. Só você vai lá, persegue, acaba, destrói, bota fogo, queima a máquina, faz tudo. Numa arbitrariedade, num autoritarismo que eu jurei não ver isso na minha vida. Estou vendo lá hoje. E eu estou aqui pedindo audiência com a ministra Gleice para a gente fazer um grande debate sobre essas 1.135 propriedades, 1.135 famílias, até um pouco mais, que tem filho casado morando na casa do pai, que trabalha na mesma terra. Então, não é mais uma família, são 2 ou 3, dependendo, né? É difícil a situação. E vem aí a COP, trazendo mais restrições à produção e à construção de alguma coisa que produza a infraestrutura de desenvolvimento. Então, é muito triste, é uma decepção, né? A política ambiental do governo federal é uma tragédia, né, que assusta todo mundo por falta da responsabilidade social. Né? A gente precisa arrumar uma saída. Estou aqui defendendo o crime ambiental? Nunca, Deus me guarde. Né? Estou defendendo aqui responsabilidade social. Se você tem uma terra e aconteceu alguma coisa, desmatou lá um pedacinho e que passa dos limites, lá, porque lá é 80% de reserva, você só tem direito de usar 20%, 80% tem que ficar parado. Né? Então, vamos estudar uma forma de você corrigir esse erro. Desmatou, tu vai ter que deixar agora crescer de novo aqui, regenerar e voltar. E instrui e obriga o cara a assinar um termo de conduta, aquele antigo TAC que a gente sempre fala quando o negócio não está dando certo, você faz um ajuste de conduta, né? E as partes assinam e se pactuam ali para fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Não, já chega lá e embarga e diz 30 dias para tu cair fora. Aí dá fome na periferia e a gente passa vergonha, né? Morando num dos melhores estados do Brasil, correto? Com terra boa, com chuva, com sol, e passando fome em função desse tipo de coisa. Senador, o senhor é responsável pela criação da Frente Parlamentar aqui no Senado em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial. Em junho, a ANP promoveu o leilão de alguns blocos nessa área e a gente preparou aqui uma arte para falar a respeito. Vamos à tela aqui. Então, nesse leilão, 19 novas áreas foram arrematadas na margem equatorial, um valor de quase R$1 bilhão, 844 milhões só na região da margem equatorial. As empresas que obtiveram êxito, a Petrobras, ExxonMobil, Chevron e a CNPC do Brasil, e ainda necessitam de licença, ou seja, foi realizado o leilão, porém ainda esbarra em licença ambiental. Qual que é a expectativa do senhor em termos da obtenção dessa licença ambiental para começar a explorar na região da margem equatorial e também do potencial produtivo, potencial de desenvolvimento econômico para o Pará?
Nós criamos uma frente parlamentar, que é aquele grupo de parlamentares que tem interesse no tema, né, para começar uma grande articulação política, né, junto ao governo e a todos os setores que têm resistência a isso, né, todos os setores que têm resistência, incluindo a própria ministra do Meio Ambiente, né, ela com o IBAMA sustentam que não há viabilidade para fazer isso em função de uma série de coisas. Em qualquer um outro lugar, vai lá e perfura e faz licença e a coisa roda. Perto da Amazônia, que lá fica um pouco retirado, é um tanto distante. Se fala em Foz do Amazonas, nós fica em linha reta, 500 quilômetros de mar dentro. Então, 500 quilômetros já não é mais, não faz parte das águas da Foz do Amazonas, já estamos bem distantes. Mas estamos ali, pertinho da Guiana, mais ou menos a 50, 60 quilômetros, da onde estão explorando, né? O Brasil, Sérgio, precisa disso. Isso faz parte de uma agenda, tanto é que já está aí se leiloando. Agora, o que vai acontecer? O governo precisa bater na mesa e dizer que quer fazer isso. E nós estamos aqui para ajudar, pressionando, fazendo tudo que a gente precisa, porque senão a Petrobras daqui 5 anos já não tem mais a autossustentabilidade em termos de petróleo, né? Há uma necessidade. Não é só a gente que mora para lá, que quer ter algum royalty, que quer ter negócios, que quer ver a economia crescendo, que quer ver um emprego acontecendo, porque isso é fato, né? Se você pegar a Guiana, os números da Guiana há uns anos atrás e pegar hoje, você vê a aceleração, o PIB cresce a mais de 30% ao ano. Onde é que você viu isso? Não é verdade? Por quê? Força dos negócios do petróleo. Tu já pensou, o Amapá, que é onde realmente está mais ou menos em frente, o Amapá vive de Bolsa Família, 73% a 74%, 73, alguma coisa, vive de Bolsa Família, né? O Amapá é todo reserva ambiental, literalmente. Nós temos lá no Amapá 5 mil quilômetros quadrados, um negocinho pequenininho, uma área para poder produzir, e que praticamente o pessoal não explora isso, né? Então, o Amapá tem valorizaram demais essa questão ambiental e esqueceram de comer, de produzir comida, de trabalhar, enfim, né? Então, essa exploração lá vai pegar o Amapá e transformar numa Guiana, mais ou menos nesses termos, é o que eu estou te dizendo. Isso aí vai sobrar para o Pará também, vai sobrar para o Maranhão também. Nós temos no Pará, entre o Amapá e o Pará, nós temos o arquipélago do Marajó, não é? Os piores IDHs do Brasil estão ali. Uma dificuldade imensa. E, na minha concepção, esses negócios vão impactar economicamente essa região também. E a gente tem a expectativa de viver dias melhores, não é? Tenho muito medo, não é? Porque a Marina Silva está se reunindo com a USP e alguns cientistas, entre aspas, não é? Para criar nessa região um grande parque marinho, não é? A COP vai acontecer em novembro. A pessoa, se a Marina aparece lá com um decreto para o Lula assinar, né, dizendo, olha, aí nós esquecemos isso. Por isso a nossa mobilização política em torno desse tema, para arregimentar os senadores da Amazônia, quem queira nos ajudar de outras regiões, porque, como disse, esse é um assunto importante para o Brasil. Não é só para a gente ali, não. Correto? Para a gente fazer isso acontecer. E é muito importante que o IBAMA, em vez de fazer análise política e ideológica, na hora de conceder alguma coisa, faça primeiro a análise técnica, né? Análise técnica e ambiental para poder fazer a licença desembuchar, sair. Nossa esperança, e eu concluo esse assunto, lembrando que nós aprovamos aqui no Senado Federal um novo marco legal de licenciamento ambiental, porque a legislação que a gente tem sobre o tema hoje é muito dispersa. É mais de 27 mil itens distintos tratando de um tema. Quem é que dá conta de atender tudo isso? É uma coisa de doido. Então, resume-se tudo isso numa nova lei, voltou à Câmara, né, e eu espero que a Câmara devolva isso rápido para a Presidência da República, para que a sanção possa acontecer e a gente vê um licenciamento não só para isso, mas para todos os outros grandes projetos, né? Que a Petrobras me reclamou um tempo desse, que ela tem que esperar, em média, 12 anos para que o IBAMA lhe dê uma licença para fazer um poço teste. Não estou falando da exploração, estou falando de um poço teste para poder saber todo o potencial do petróleo que tem ali. 12 anos. Não é razoável, não tem lógica isso, a gente precisa avançar. E a nova lei, tenho certeza que vai facilitar tudo isso.
Exatamente nesse sentido é a pergunta que a gente tem agora, que vem lá da Assembleia Legislativa do seu estado. Vamos ver aqui na tela. Olá, eu sou Rafael Guimarães, apresentador aqui na Rádio e TV Alepa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Senador, o senhor tem defendido a necessidade de modernizar e agilizar o processo de licenciamento ambiental aqui no Brasil. Mas, na prática, como é possível equalizar essa agilidade com a proteção efetiva do meio ambiente? A burocracia, a papelada, ela só atrapalha o andamento das coisas, não é? Você pode ir direto ao tema. Vou te citar um exemplo. Você tem uma rodovia ainda não pavimentada, aberta há 30 anos, e que passa carro por lá todo dia, que vai e volta. Por que eu tenho que fazer um processo de licenciamento ambiental tão complexo e tão profundo quanto uma rodovia que ainda não existe e que apenas está planejada, que tem que impactar a floresta, o campo, seja lá onde ela passar? Não tem razão. Aquela rodovia já está ali há anos, há décadas, certo? E a lei, infelizmente, conduzida forçosamente pela questão ideológica, caminha no sentido de que ela seja licenciada com todas as dificuldades e burocracias. A nova lei ambiental não quer mais isso. É um processo simplificado de se fazer isso, correto? Não tem nada de irresponsabilidade. Tem praticidade, objetividade em cima daquilo que se deseja fazer, observando o princípio normal da sustentabilidade, né? E sustentabilidade não é só a área ambiental, não. É ambiental, sim senhor, mas também a social e a econômica. Nenhum projeto se coloca de pé quando eu não observo esses 3 pontos fundamentais da questão da sustentabilidade. O senhor vem cobrando as autoridades para o andamento da obra do derrocamento do Pedral do Lourenço, que vai viabilizar a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins. Qual que é a situação dessa obra, senador, e qual que é o potencial produtivo dela? Correto. Tu sabes que o modal hidroviário é o mais barato de todos, ambientalmente muito saudável. Há alguns anos o governo federal gastou 1,6 bi na eclusa de Tucuruí para construir o complexo lá, esperando exatamente que a gente pudesse ajeitar o leito do Tocantins para facilitar as barcaças que deveriam receber os grãos e outros produtos em Marabá, né? Para acabar de chegar em Barcarena, que é a nossa cidade portuária, lá em Belém, né? E dali pegar um navio grande e seguir viagem para o exterior. Então, nós estamos lá há muito tempo, quase 11 anos, discutindo o Pedral do Lourenço. O que é o Pedral do Lourenço? Fazia a derrocagem de algumas pedras que estão no meio do leito do rio. Não se vai afetar nada para um lado nem para outro, é só um meião. Usar rio como meio de transporte, mar, rio, essa coisa, é a coisa mais antiga da história da humanidade. Quer dizer, a gente chega a um ponto de tanta maluquice que hoje não se pode parar com isso. Não é? Para com isso. Bora botar o pingo no i, o pé no chão e saber que a gente precisa fazer isso, né? E aí tem que se licenciar, tem que fazer os relatórios, enfim. Mas nós não podemos ficar atrás de tentar mapear o cabelo que está no ovo da galinha. Não, não é por aí. A gente precisa entender a necessidade econômica, social e atender a ambiental. Então, não vejo por que passar tanto tempo. Felizmente, saiu a LI, né? E a coisa agora passa para a questão financeira. Já questão ambiental, já cobramos, criticamos, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Graças a Deus, vencemos essa barreira aí. O setor produtivo tem daquela região ali, e isso é a menina dos olhos. Não é? Isso vai baratear frete, diminuir custos, enfim, encurtar a distância, porque a barcaça leva dezenas de caminhões que estariam na PA 150 ali. Se você vê a situação dessa rodovia, uma rodovia estadual muito importante, espinha dorsal entre a grande cidade de Marabá e Barcarena, Belém, estão ali, né? E ali é acidente, é morte, é atraso, é tanta coisa difícil. A hidrovia acaba com toda essa bagunça toda, dá calma, tranquilidade, e a gente vai começar a usar isso, encurtando distância, diminuindo custos, não é? E sendo mais competitivo no mercado lá fora. Quando eu consigo colocar a tonelada do meu produto bem mais barato lá fora,
eu disputo muito bem no mercado o preço desse produto e posso ser muito mais competitivo. Então, o caminho já está aberto, graças a Deus. Agora é uma questão de orçamento, dinheiro, para que a gente possa avançar. E, senador, o senhor, em um pronunciamento aqui na casa recente, o senhor criticou o endividamento do governo do Pará. São operações de crédito com a aprovação da Assembleia Legislativa e o senhor questionou o motivo da crescente operação de crédito, o volume do crédito contraído. Em uma manifestação, o líder do governo na Assembleia Legislativa disse que tratam-se de investimentos na área de saúde, infraestrutura, cultura, saneamento e que esse volume de investimento em empréstimos está longe ainda da capacidade de contrair crédito do Estado, que seria de 90 bilhões, e essas operações giram em torno de 20, 23 bilhões. Qual que é o problema, na opinião do senhor, de se promoverem investimentos contraindo operações de crédito? Correto. É que a Assembleia também tem uma culpa muito grande disso, aproveitando que citou a Assembleia reagiu lá do outro lado. A Assembleia Legislativa do Pará não está fazendo o seu papel, está sendo apenas um cartório de carimbar alguma coisa. Não tem uma audiência pública, não tem um debate. Eu não acredito em dinheiro emprestado e colocado à disposição de qualquer gestor, podia ser até eu, se fosse o caso, como cheque em branco. Não sei se tu lembra do cheque, o cheque está ficando assim para trás, né? Mas tinha um cheque nominal que você tinha que ir, ou então endossar e depositar, ou se você quisesse pegar no caixa, tinha que se identificar e tá, fechadinho. Cheque em branco não funciona dessa maneira. Eu sou bancário de origem, Antes de chegar aqui, meu setor é o banco. Quando você aprova um projeto no banco para construir uma obra, fazer alguma coisa, o plano de trabalho é literalmente detalhado ao extremo. O dinheiro tem que sair de acordo com o andamento do projeto. Não se pode aprovar um projeto de lei para o governo do Estado e dizer construção de infraestrutura no Estado do Pará. Só isso. Se eu fizer um pedaço de estrada, isso é infraestrutura. Se eu fizer uma casinha, é uma infraestrutura. Então, hoje, se você pegar o governo do Pará e falar assim, mostra o que você fez com esse dinheiro, 23 bi em 16 empréstimos distintos. Não é um empréstimo, são vários empréstimos que a Assembleia faz isso. Não é um erro casual, é um erro formal, grosseiro, repetido em 16 projetos distantes. Está errada a Assembleia. A Assembleia precisa ter critério para fazer isso. A Assembleia Câmara, Assembleia Legislativa é a representação do povo. Quem é o povo? É o contribuinte, o cara que vai pagar aquilo. Quer dizer, como é que você vai contrair uma dívida e não sabe nem por que está pagando? O que foi feito com esse dinheiro? Eu queria que o governo do Pará e a Assembleia Legislativa me mostrassem o que foi feito com 23 bilhões. A rodovia mais importante, eu acabei de citar no bloco anterior, aqui na pergunta anterior, é a PA 150 Marabá-Barcarena. Vai lá. Verifique as condições dessa rodovia. No primeiro governo do governo atual lá, nos primeiros 4 anos, gastaram 516 milhões de reais para fazer tapa-buraco. Os buracos agora estão maiores do que naquela época. É uma operação fajuta de tapa-buraco. Então, a gente precisa ter zelo pelo dinheiro público no sentido de poder acompanhar. O deputado tem a obrigação de fazer isso e a população que vai pagar a conta tem, no mínimo, direito de exigir esse tipo de transparência. Você pega dinheiro, um empréstimo para comprar o copo, então compre o copo e entregue, O Estado não é meu, o Estado não é do deputado, o Estado não é do governador, o Estado é da sociedade, E ela vai pagar cada centavo. Entendido? Eu não sou contra tomar emprestado para construir uma infraestrutura, absolutamente. Mas que a gente tem que definir o que vai fazer com cada centavo da sociedade, porque ela vai pagar isso com juro e com correção. Lembra daquele tempão antigo? Correção monetária era JCM? Pois é. Em outras palavras, é a mesma coisa que acontece hoje.
Senador Zequinha Marinho, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para fazer esses bons debates, porque a gente tem condição de falar com a população, explicar aquilo que de repente é apenas uma cortina de fumaça e o cidadão, o contribuinte, às vezes não sabe que está pagando uma conta que alguém contraiu em seu nome e ele nem sabia. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Obrigado.